Nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos começar uma série de colocações visando a nossa formação específica de pregadores. E hoje eu venho trazer para você aquilo que realmente está no coração de Deus, qual é o desejo, a vontade de Deus para esse ministério que você está agora. Para esse sim que você deu, Deus tem um propósito de amor para você. E eu venho trazer a definição da essência daquilo que é vontade de Deus, mediante o sim que você deu, mediante a entrega que você fez e tem feito do seu tempo, do seu conhecimento, do teu dom, dos teus talentos, da sua comunicação. Antes de sermos pregadores, antes de sermos profetas, antes de sermos anunciadores da palavra, antes de arauto, Deus faz um convite para você. E eu venho trazer essa boa nova, né? Que na verdade é um chamado para sermos amigos do noivo. Hoje, dentro da nossa realidade contemporânea, isso não significa nada, né? Isso, culturalmente falando, nós não temos a definição. Mas eu quero voltar, eu quero contextualizar a partir da realidade do tempo de Jesus, do que João Batista falou dessa realidade que era muito significativo. Quando ele falava a respeito de ser amigo do noivo, para os discípulos, para as pessoas que o escutavam, tinha um caráter, um cunho altamente simbólico, porque era a cultura da época. E é isso que eu venho trazer para você aqui agora. João, capítulo 3, versículo 25. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu destes testemunho, ei-lo que está batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu: Ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, o amigo do noivo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Palavra da salvação. Quando ele fez essa abordagem a respeito de que o que importa é ser amigo do noivo, todos entenderam muito bem. Os discípulos de João o compreenderam perfeitamente, devido ao contexto. Se eu falar isso para você aqui agora, que o grande chamado da tua vida é ser amigo do noivo, isso a gente pode até tentar interpretar dentro da realidade da gente, mas vamos voltar um pouco no tempo
para que a gente possa entender. Em Gênesis, capítulo 24, conta a história da vida de Abraão. Abraão já estava numa idade avançada e era como uma honra para ele casar o filho, casar Isaque. E era costume da época que buscasse a noiva dentro da parentela, dentro da família. E também era costume da época, não era o noivo que escolhia a noiva, né? Era a família ou o amigo do noivo. E foi aonde esse texto vem nos explicar exatamente a força dessa missão que Deus agora coloca na tua mão, meu irmão e minha irmã. Você é chamado, diante dessa realidade de ser um pregador, hoje, no nosso mundo, de assumir essa essência, de sermos amigo do noivo. Veja bem, o velho Abraão estava avançado em idade e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao seu servo mais antigo, que se chamava Eleazar, era de altíssima confiança de Abraão. Ele é quem administrava todos os seus bens. Abraão disse: mete a tua mão debaixo da minha coxa. Quero que jures pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não escolherás para a mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. Esse costume de colocar a mão no meio da coxa, na verdade, ele tocava os órgãos genitais, como sendo a parte mais nobre do corpo, a parte do corpo que gerava vida. E esse era o costume, como que essa atitude representasse como se nós estivéssemos colocando a mão na Bíblia e jurando pela verdade. Guarda-te bem, disse-lhe Abraão, de reconduzir para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha pátria, e que me disse, que me jurou dar esta terra à minha posteridade, este Senhor, ele mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma mulher para o meu filho. Mas, se ela não te quiser seguir, estarás desobrigado do juramento que te impus. Aqui mostra que existe o nosso papel como servo, como instrumento de Deus, mas a opção, ela vem da alma e do coração daquele que nos escuta. Não é obrigação minha, como pregador, como amigo do noivo, forçar nenhuma atitude. A minha obrigação é ser porta-voz da palavra de Deus. A minha obrigação é ir em busca dessa noiva para Jesus. Mas a minha palavra, a minha atitude, a minha pregação, ela não converte ninguém. A minha pregação, ela não obriga ninguém. A minha palavra, a força do meu anúncio e da minha denúncia, ela não obriga ninguém. A atitude parte da alma, do coração, da liberdade de cada um que nos escuta. Se ela não quiser te seguir, de forma alguma, reconduzas para lá o meu filho. Pôs então o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez-lhe o juramento que lhe pedia. E tendo tomado 10 camelos do rebanho do seu senhor, partiu, levando as mãos cheias de riquezas de Abraão. E pôs-se a caminho,
andando para a Mesopotâmia, para a cidade de Nacor, e fez descansar os camelos fora da cidade, perto de um poço. Era pela tarde, a hora em que saíam as mulheres para ir buscar água. Senhor, disse ele, Deus de Abraão, meu Senhor, fazei-me encontrar hoje o que desejo, e manifestai a vossa bondade para com o meu senhor Abraão. Eis-me aqui, de pé, junto desta fonte, onde as filhas dos habitantes da cidade virão buscar água. Portanto, a donzela a quem eu disser, inclina o teu cântaro, por favor, para que eu beba, e me responder, bebe, e darei de beber também aos teus camelos. Essa seja a que destinais ao vosso servo Isaque. Por isso, conhecerei que manifestais vossa bondade para com o meu Senhor. Ainda não tinha nem acabado de falar, quando sobreveio com um cântaro aos seus ombros Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. A jovem era extremamente bela, virgem, e homem algum a havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro, e, quando estava voltando, o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse, queres dar-me a beber um pouco de água do teu cântaro? Bebe, meu senhor, respondeu ela, e prontamente inclinou o cântaro sobre o seu braço para lhe dar a beber. Tendo ele bebido, ela disse, vou buscar água também para os teus camelos, para que todos bebam. E despejando o seu cântaro no bebedouro, correu a buscar água de novo na fonte para todos os camelos. O homem contemplava em silêncio, curioso por saber se o Senhor tinha ou não tornado feliz a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um anel de ouro, pesando meio siclo, e 2 braceletes de ouro, pesando 10 siclos, e disse à jovem, dize-me, por favor, de quem és filha? Haveria na casa do teu pai um lugar para passarmos a noite? Eu sou filha de Batuel, respondeu ela, o filho de Melca, que ela deu à luz a Nacor. E ajuntou, há em nossa casa palha e forragem em abundância, e também lugar para passar a noite. Inclinou-se então o homem e prostrou-se diante do Senhor. Bendito seja, exclamou ele, o Senhor, o Deus de Abraão, meu Senhor, que não faltou a sua bondade e a sua fidelidade para com ele. O Senhor conduziu-me diretamente à casa dos parentes de meu Senhor. A jovem foi correndo contar à sua mãe tudo o que tinha passado. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este apressou-se de ir ao encontro do homem que se encontrava junto da fonte. Ele tinha visto o anel e os braceletes nas mãos da sua irmã. E ouvindo a narração de sua irmã, Rebeca, esse homem me disse isso e aquilo. Ele foi, pois, ao encontro do estrangeiro e o achou perto dos camelos na fonte. Vem, bendito do Senhor, disse ele, porque permaneces aí fora? Preparei a casa em um lugar para os camelos. E o homem entrou na casa, descarregaram os camelos, deram-lhe palha e forragem enquanto traziam ao estrangeiro e aos seus companheiros água para lavar os pés. Serviu-se-lhes em seguida de comer, mas ele disse, não comerei nada, enquanto não expuser o que tenho a dizer. Fala, disse Labão. Eu sou, disse ele, escravo de Abraão. O Senhor encheu de bênçãos o meu senhor, que se tornou poderoso,
e deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, apesar da tua velhice, deu-lhe à luz um filho, a qual ele deu todos os seus bens. Então o meu senhor fez-me jurar que eu não escolheria para o seu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra ele mora, mas que viria à casa do seu pai, à sua família, para aí escolher uma mulher para o seu filho. E eu disse-lhe: talvez a mulher não me quererá seguir. O Senhor respondeu-me ele: em cujo caminho sempre andei. Mandará o seu anjo contigo e fará bem-sucedida a sua viagem. Escolherás para o meu filho uma mulher de minha família na casa do meu pai. Mas serás desobrigada do juramento que me fazes, se tendo visitado minha parentela, encontrares oposição e não fores bem recebido. Ora, chegando hoje, fronte eu disse: Senhor, Deus do meu senhor Abrão, se vós dignardes tornar bem-sucedida a viagem que empreendi, concedei-me isso. Ficarei perto da fonte. A jovem que vier buscar água, a quem eu disse: deixa-me, por favor, beber um pouco da água do teu cântaro, e que me responder: bebe, e buscarei também água para os teus camelos, essa será a mulher que o Senhor destina ao filho do meu senhor. Eu não tinha ainda acabado de falar comigo mesmo, quando veio Rebeca, com o seu cântaro nos ombros, e desceu à fonte para buscar água. E eu disse-lhe: dá-me de beber, por favor. E, descendo logo o cântaro dos seus ombros, ela me disse: bebe, e darei também de beber aos seus camelos. Perguntei-lhe então de quem era filha, e ela respondeu-me: sou filha de Batuel, filha de Nacor, que Melca deu à luz. Eu, pois, coloquei o anel em suas narinas e os braceletes nos seus punhos, inclinei-me então, prostrando-me diante do Senhor, e bendisse o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me conduziu diretamente ao lugar aonde podia tomar a filha do parente do meu senhor para o seu filho Isaque. Agora, se quiserdes testemunhar afeição e fidelidade ao meu senhor, dizei-me. Se não, diga-me também, para que eu tome outra direção. Labão e Batuel tomaram então a palavra. Do Senhor veio tudo isso, disseram eles. Nada temos a dizer. Eis aí Rebeca, toma-a e parte, que ela seja a mulher do filho do teu senhor, como o Senhor o disse. Ouvindo estas palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor. Tomando em seguida objetos de prata, objetos de ouro, vestidos, ofereceu-os como presente a Rebeca. Ofereceu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Puseram-se então à mesa, ele e os seus companheiros, e passaram ali a noite. Levantando-se no dia seguinte, disse o servo: deixe-me partir para a casa do meu senhor. Ao que o irmão e a mãe de Rebeca responderam: fique a jovem ainda conosco alguns dias, ao menos 10 dias, pois depois disto ela poderá partir. Não me retenhais, tornou ele, pois que o Senhor fez bem-sucedida a minha viagem. Deixai-me partir e voltar para o meu senhor. Chamemos a jovem, disseram eles, e perguntemos-lhe o que lhe parece. Chamaram Rebeca e disseram-lhe: queres partir com este homem? Sim, respondeu ela. Deixaram-na, pois, partir juntamente com sua ama de leite, com o servo de Abraão e seus companheiros. Eles abençoaram-na, dizendo: ó nossa irmã, possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríades.
e possua a tua posteridade a porta dos teus inimigos. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram nos camelos e seguiram. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Entretanto, Isaque tinha voltado do poço de Lacai-Roi e habitava em Negebe. Uma tarde em que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Rebeca também, tendo levantado os olhos, viu Isaque e desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro? E é o meu senhor, respondeu ele. E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. E Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe. Desposou-a e ela tornou-se sua mulher, muito amada. E desse modo Isaque consolou-se da morte de sua mãe. Palavra do Senhor. Este era o amigo do noivo. Ele tem o papel, eu e você temos o papel de tomarmos todas as riquezas que Deus colocou na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, principalmente tudo aquilo que vem a partir do batismo no Espírito Santo. Todas as riquezas, os dons, todas as graças que transformam a nossa humanidade, as nossas limitações em vida para aqueles que nos escutam. Deus te usa, Deus me usa, não por causa dos meus méritos ou por causa dos meus dons, das minhas qualidades, porque a riqueza não é minha. Eu sou apenas um servo, eu sou apenas o amigo do noivo. As riquezas é do meu Pai, as riquezas é de Deus, Deus que derrama a facilidade, a viabilidade, o acesso ao coração das pessoas que nos escutam. Deus é que vai, através do poder do Espírito Santo, abrindo caminho no ouvido e no coração das pessoas que nos escutam. Mas nós temos que tomar posse dessas riquezas, nós temos que usar dessas riquezas que estão à nossa disposição, na nossa pregação, na nossa evangelização. E sempre poder oferecer para aquele que é o evangelizado, para aquele que nos escuta, e sempre dizer: isso aqui é um pouco do que Deus tem. Ele tem muito mais te esperando. E nós temos que passar mel na boca das pessoas, no sentido de que nós temos que provocar no coração das pessoas um desejo profundo de que viver com Deus, receber o amor de Deus é tudo que nós precisamos para que a nossa vida se transforme, para que a gente seja feliz. Nós somos os responsáveis para fazer com que a noiva se apaixone pelo noivo, não apenas pelas riquezas. Mas eu tenho certeza que Eleazar, ali diante de Rebeca, diante do irmão, dos parentes, dos pais, ele falou muito bem de Isaque, que era um homem trabalhador, bonito, forte, que ele era honesto, que, enfim, todos os atributos, os adjetivos, para que fizesse brilhar os olhos de Rebeca e dos parentes. Tanto é que, mediante o convite, Rebeca não vacilou. Ela disse imediatamente: eu quero ir, eu aceito. É quando, pelo poder da graça, não pela eloquência da nossa sabedoria e da nossa capacidade de pregar, mas pelo poder de Deus que flui da nossa pregação e alcança o coração do nosso irmão, aonde, mediante a ação do Espírito, ele, lá no fundo, ele fala: eu quero isso, eu quero seguir, eu quero viver dessa forma. Esse é um lado da moeda do amigo do noivo, fazer com que a noiva se apaixone, mas temos também o outro lado da moeda, aonde nós temos que chegar
para Isaac, né, para o noivo, para Jesus, e falar da noiva que nós encontramos, bela, disposta, entregue, que não vacilou para dizer o seu sim e para vir ao encontro. É como se nós, diante de uma pregação, diante de uma assembleia, nós virássemos para Jesus e falássemos: Senhor, eu estou fazendo a minha parte, agora o Senhor faz a sua. Né? Tome essa alma, tome esse coração para você e mostre o poder que o Senhor tem. Mostre a graça que pode vir do teu coração na medida em que estas pessoas se entregarem para o Senhor. Então nós temos como pregadores dois papéis. O amigo do noivo, ele tem dois papéis. O papel de fazer com que a noiva se apaixone pelo noivo. E também o papel de ser um intercessor, de rezar pela assembleia, pela pessoa que está nos escutando. Isso, que você tome isso para o resto da tua vida, meu irmão e minha irmã, como pregadores. Todas as vezes que você for pregar, aonde quer que seja, o Senhor te dará palavras de sabedoria, mas cabe também a você ser um intercessor. Senhor, toca, cura, usa da minha palavra, não olha para o meu pecado, mas olha para o desejo do meu coração e para a necessidade destes teus filhos que me escutam. E toca, transforma, que a tua palavra possa converter, que o teu poder, que o poder da tua vida possa mudar a vida dessa pessoa que me escuta. Amém. Tome posse desse papel que cabe a você, querido amigo e amiga do noivo. Que Maria Santíssima interceda por nós e faça de nós, transforme cada um de nós num verdadeiro servo, aonde possamos, mediante o nosso juramento, mediante o nosso sim, mediante o nosso compromisso, Senhor, eu juro, eu farei tudo que está ao meu alcance, para que o Senhor seja mais amado, mais adorado e mais conhecido. Amém.